Bom dia, turma, tudo bem? Como vocês estão? Hoje vamos dar continuidade à aula de matemática falando sobre os sólidos geométricos, páginas 35 e 36 do nosso livro de matemática. Principais poliedros. Entre os poliedros destacam-se os prismas e as pirâmides. Só lembrando aqui o que são prismas. Os prismas, eles têm duas bases iguais. Podem ser triangulares, quadradas, retangulares, pentagonais e as demais faces são retangulares. Vejam bem aqui, ó. Então, o que diferencia o prisma, por exemplo, de uma pirâmide, de um outro sólido geométrico? Repare aqui, ó. Isso aqui é uma base, tá? E aqui embaixo dele tem uma outra base. Essas duas bases, elas são iguais, tá? Nós temos aqui uma base triangular, que lembra um triângulo. Aqui embaixo nós temos também uma outra base triangular. A base são essas duas extremidades, a parte de cima e a parte de baixo, que chamamos eles de base, tá bom? Então, as bases são iguais. Aqui, ó, tem duas bases iguais aqui, ó, certo? E geralmente elas são também paralelas. O que significa isso? Ó, que de um lado nós temos aqui, do outro lado também temos. Nós temos também as outras faces. No caso aqui, ó, as faces são retangulares. Vocês perceberam aqui, ó, nós temos o quê? Um retângulo, tá bom? Isso aqui é um retângulo. Ó, dois lados iguais, dois lados iguais, ó. Dois lados menores iguais e dois lados maiores iguais. Nós temos quantos aqui? Quantas faces? Uma, duas, três faces. Nós temos três faces retangulares. E aqui nós temos o prisma de base triangular, que é a base aqui e essa parte que está embaixo, certo? Mesmo deitada, continua sendo a base, que são os extremos. E vejam bem, prismas e suas bases. Atividade oral. Analise com atenção os desenhos dos prismas. Prismas abaixo e o objeto que tem forma parecida com a deles. Converse com seus familiares sobre as características dos prismas, como são as fases deles, quais faces são chamadas de base e etc. Depois complete o nome desses prismas. Olha só aqui, ó. Como eu expliquei para vocês, a base é essa parte que vai aqui nos extremos, tá vendo? Na parte de cima, nós temos uma base. Na parte de baixo, nós temos outra base. Se tivesse deitado, que nem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, outro prisma aqui, ó, ele está deitado. E as bases dele estão onde? Uma do lado esquerdo e a outra do lado direito. Só que não deixa de ser base também. E aí, vejam bem, ó, prisma de base lembra um triângulo. Então, de base o quê? E aqui, nós temos prisma de que base aqui? Quantos lados tem? Essa base aqui, ó. Quantos lados tem? E aqui, ó. O que será aqui? E aqui? Aqui nós temos o cubo. O cubo é formado por várias faces, que são quadradas, certo? Então, prisma de base, que base será aqui? Que lembra o quadrado. E aqui lembra um retângulo. Então, vamos lá com vocês. 2. Pirâmides e sua base. Atividade oral em grupo. Faça com as pirâmides os mesmos procedimentos feitos com os prismas na atividade anterior. Então, vocês vão ver, vão analisar essa pirâmide aqui, tá bom? Todas elas. E vão dizer qual que é a base dela. Gente, base é essa parte aqui que está embaixo, ó. Vocês estão observando essa parte que tem aqui embaixo. Embaixo é chamada de base. Aqui também tem uma. Que base será que é aqui? Vamos lembrar das bases principais. Tem a base retangular, pentagonal e assim por diante. Vocês vão completar aqui qual que é a base que está aqui, logo a base de cada uma das figuras.
3. Atividade oral em dupla. Troque ideias sobre as características dos prismas e das pirâmides. Depois escreva pelo menos 2 diferenças entre um prisma e uma pirâmide. A gente percebeu que nós temos 2 sólidos geométricos diferentes aí. Nós temos o prisma, que está aqui. Nós temos também a pirâmide. E tem uma diferença bem grande entre um e outro. Nós podemos perceber que aqui, que o prisma, ele possui 2 bases, certo? Enquanto que a pirâmide, ela tem quantas bases? Quantas bases será que tem aqui na pirâmide? Quantas arestas tem aqui, ó? Nós temos bastante arestas, nós temos. E quantas vértices nós temos? Ó, nós temos uma vértice aqui, outra aqui, e assim por diante. E quantas vértices será que nós temos lá na pirâmide? Será que nós temos a mesma quantidade de vértices? Será? Vamos analisar com calma o prisma e a pirâmide para ver quais a diferença entre um e outro. Página 36. Explorar e descobrir. Regularidade nos prismas e nas pirâmides. Observe esses prismas e essas pirâmides e complete o quadro para constatar uma importante irregularidade que envolve o número de vértices, o número de faces e o número de arestas, em todos os prismas, em todas as pirâmides. Essa irregularidade é chamada de relação de Euler, Euler. Então, vamos lá. A relação de Euler. Nós temos aqui o cubo, a pirâmide de bases quadrada, o prisma de base hexagonal, olha só. Prisma de base triangular e pirâmide de base triangular. Aqui nós temos o sólido geométrico, que é o cubo, e cada um desses que nós acabamos de falar agora. Nós temos vértices, faces e arestas, tá? Então, o cubo, ele tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. 8 com mais 6, ou seja, vértice mais faces é igual a 12, mais 2. Esse exercício aqui é importante que a gente conte a quantidade de faces, vértices e arestas. Por exemplo, face essa parte aqui mais lisa. As vértices são as quinas e as arestas são essas partes que lembram linhas, que lembram retas, certo? Para a gente poder resolver esse exercício aqui de baixo, a gente vai colocar, por exemplo, vértices de faces e de arestas, a quantidade de cada um deles, que nem aqui, ó. Aí descobrimos que 8 mais 6 é igual a 12, que é a quantidade de arestas, ou seja, 12 mais 2. Aqui é a mesma coisa. Vocês vão contar a quantidade de vértices, a quantidade de faces, e se vocês quiserem também contar a quantidade de aresta, tá? Vai ajudar para vocês resolverem o exercício logo aqui de cima, tá? As arestas, lembrando, as arestas são essas bases aqui, ó, que lembram retas. Então, aqui nós temos uma imagem 3D, uma imagem de prisma de base hexagonal. Então, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, tá? Então, eu determinei aqui a quantidade de arestas e faces. Faces são essas bases aqui lisas. Quantas faces será que nós temos aqui? E vértices são essa pequenininha aqui, ó. Então, nós vamos contar e colocar aqui embaixo para a gente poder resolver essa relação de hora, certo?